um dos mitos mais populares que todo mundo aqui quase conhece mesmo, sendo ateu ou cristão, esse é o mito da religião que explica no Gênesis como o mundo surgiu, que seria pela vontade de Deus. E essa mitologia durou por séculos e séculos. Por exemplo, na fase chamada medieval, né, a época das trevas, era baseado só no Gênesis, não tinha nenhuma perspectiva de outra teoria para explicar o universo. Aí apareceu um senhor chamado Cláudio Ptolomeu, que ele é o pai da astrologia, né? Para ele dizia que o universo seria a Terra, que ele seria o centro, e tudo que tem ao redor giraria em torno dela, como ela sendo mais importante. Aí depois apareceu um senhor chamado Nicolau Copérnico. Ele decidiu se inspirar nos antigos gregos, romanos, e procurar uma nova alternativa para o universo, colocando dessa vez o Sol como centro do universo e não a Terra. Nessa época, o universo era uma complicada máquina, os cientistas tinham que fazer umas engenhocas muito complicadas que conseguissem explicar a órbita de cada planeta, a órbita da Lua, a fim de que funcionasse. E assim, na ciência, nem tudo a gente pode provar por experimentação direta ou por observação. Quando isso acontece, a gente apela à matemática às vezes. E muitas vezes a matemática é o equivalente a Deus na religião. E a gente tem que botar a fé na matemática. Se ela fala que existe, a gente bota a nossa fé que a matemática está certa, né? Por exemplo, na questão atômica, que nunca ninguém viu um átomo no mundo, né? Mas todo mundo sabe como os átomos funcionam. E sabemos que estão certos porque tem cadeiras, computadores que são feitos de átomos e funcionam. Depois do Copérnico temos, ainda antes de Galileu, apareceram dois grandes pensadores, que foram o Johannes Kepler e o Tycho Brahe. Eles fizeram uma observação detalhada do universo e voltando nesse modelo aqui, o Kepler o que fez? Ele pegou e, digamos, achatou um pouquinho, disse que as órbitas não eram circulares, eram um pouco elípticas. Foi um passo a mais para a evolução do atual modelo que a gente entende do universo. Aí logo temos o Galileu, que é um dos mais conhecidos nessas lutas entre religião e ciência. E de fato hoje ele está fazendo mais um aniversário desse seu nascimento, que é muita coincidência. Essa semana teve 3 datas importantes, que foi o nascimento do Charles Darwin. No dia 13 foi o julgamento do Galileu pela Inquisição e hoje é o aniversário de nascimento dele. Galileu, por pouco ele não vira uma espécie de frango assado aí, ou de churrasco. Ainda bem que ele teve assim a coragem, a humildade dele se retratar nele, ir contra seus princípios e dizer que estava realmente enganado. Também, a família dele era importante, porque se não fosse importante, a gente tinha virado torrado. Justamente a Erika tinha me comentado, se não fosse importante, não tinha dado nem a oportunidade dele se defender, né? Levando logo para fora e fogo. E era muito ligado à igreja também. Aí, tinha muitos amigos influentes também da igreja. Galileu fazendo assim, utilização de uma mais nova ferramenta, né, que ele adquiriu, ele construiu, uma luneta. Alguns cientistas assim, não entendem como ele teve aquela curiosidade de olhar para o céu, né? Porque geralmente quando a gente tem uma luneta fica olhando para as janelas das vizinhas. Poucas vezes a gente utiliza para olhar no céu. Aí Galileu conseguiu ver, né, que por exemplo a Lua tinha umas manchas, umas crateras, o Sol também tinha umas manchas. Ele conseguiu ver 4 luas de Júpiter, que são conhecidas hoje como as luas valerianas. Deixa eu fazer uma intervenção só para contextualizar. Quando Galileu descobriu, através da observação, que a Lua tinha buracos, ela foi de encontro ao conceito que era de origem platônica, que a igreja adotou,
de que a esfera superior, a supralunar, era perfeita, que a Lua era perfeita, que ela não tinha crateras, que ela não tinha falhas. Quando o Galileu descobre que a Lua tem falhas, vai de encontro à teoria platônica, né, de perfeição, porque para os gregos, o círculo, ele representa a infinitude. Ele não tem início nem fim, é uma figura que não tem quebras, logo é perfeito. Para eles, a Lua era perfeita justamente por conta disso. E os cristãos adotaram essa concepção de perfeição. E quando Galileu diz que não é perfeito, como eles diziam, cai por terra. E aí é por isso que não foi a questão só de tirar a Terra do centro do universo, é mostrar que as coisas têm falhas, que elas têm buracos, que elas não são exatamente como uma metafísica antiga, platônica no caso, dizia que o mundo era. É tanto que tem uma citação de Galileu que ele disse que todos estão culpando ele como se ele realmente tivesse culpa das coisas estarem ali. Ele disse, eu não me sinto obrigado a pensar que o próprio Deus, que me dotou de sentidos, ele seja contra-utilizado, né? Que ele conseguia observar realmente. E ele disse, eu não tenho culpa, não fui eu que coloquei essas coisas ali, elas existem. Aí temos aqui um desenho que era da época do Galileu. Aí no caso seria o Sol, com as manchas solares que ele conseguiu desenhar. Ele também descobriu os anéis de Saturno, que até, parece que ele pensou que tinha orelhas no caso, que ele não sabia que eram anéis. Ficou meio consternado. Aí quando ele descobriu Júpiter, ele viu que existia outro mundo parecido com a Terra, que tinha objetos que giravam em torno dele. Começou de certa forma a expandir nossa visão do universo, né? Que a Terra não era o mais importante. E por último, e talvez o mais popular, temos Newton, né? Para vocês verem como a maçã é tão assim, importante na história. Porque primeiramente no Gênesis já fala da maçã, né? Que Adão e Eva foram corrompidos por conta da maçã. Aí também temos Newton, que também é uma maçã, né? Que dá início praticamente à revolução científica. Que Newton ele não só descobriu a gravidade, fez trabalhos em ótica, em mecânica. E o mais importante, ele conseguiu associar os movimentos dos corpos aqui na Terra aos movimentos dos corpos celestes. Ele disse que as mesmas forças que atuam na Terra poderiam atuar no universo. Isso foi fundamental para o desenvolvimento. Já para chegar de fato ao modelo que atualmente é aceito pela maioria de pessoas, chamado Big Bang, aqui eu encontrei uma parte similar com a religião, que na religião diz que tudo é governado por Deus, né? Que na verdade são três, que é o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo eles são um ser. Aí a ciência também tem 4 forças fundamentais que governa tudo o que acontece no universo, que seria a eletromagnética, a gravidade e as 2 forças nucleares. Mas que antes de existir esse universo aqui, elas eram uma só força, era uma super força. Eu encontrei algo parecido ali. Eu coloquei esse exemplo aqui para dar a ideia que quando você tem uma família, né, que está pai, mãe, filho junto, está todo mundo tranquilo, não tem nenhuma confusão. Aí nesse caso aqui, a primeira que foi embora foi a gravidade, que foi a primeira força a se separar. Aí igual que é na vida, né? Quando a mãe vai embora e deixa os filhos com o pai fica doido, não sabe o que faz. Fica todo mundo uma loucura aí. Foi isso justamente que aconteceu, quando a gravidade se soltou das outras forças, aconteceu o Big Bang. Mas ainda continuaram elas três, né? Que é a eletromagnética e as 2 nucleares. Para entender um pouco mais o que são essas forças, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, temos a força nuclear forte, que é a força que permite que o Sol brilhe, digamos assim, né? E ao fazer isso, de certa forma, ela está criando a vida. Porque se não existisse o brilho do Sol, o calor do Sol, era impossível de surgir a vida em qualquer lugar do universo, se não existissem as estrelas.
Aí temos a força nuclear fraca, que ela é um exemplo típico é a bomba atômica, que todo mundo conhece. Inclusive a física moderna ficou em parte marcada pela bomba atômica, né, como algo negativo. Que até os religiosos utilizam às vezes para meter mais medo na ciência, como ela sendo culpada por construir bombas atômicas. Aí temos a força eletromagnética, que por si só essa força movimenta 30% de todo o dinheiro do mundo. Porque tudo que é eletroeletrônico, celulares, computadores, satélites, tudo é basicamente com essa força eletromagnética. E finalmente temos a mais popular, que é a gravitacional, aquela que o Newton descobriu inicialmente. Que ela serve para a gente predecir o movimento dos planetas, das estrelas, das galáxias e qualquer objeto grande. O modelo do universo que atualmente é aceito é mais ou menos assim, com uma explosão inicial que em seguida se expandiu. Eu estava lendo ontem uns teóricos falando que talvez o Big Bang em si, que a gente mal interpreta como uma explosão, nem era tão importante quanto o que aconteceu depois. Porque todos nós, né, quando a gente pensa no Big Bang, pensa que era uma explosão. Que era assim a mesma coisa que tu pegar uma granada e jogar em algum lugar que explodiu. Mais ou menos isso. Quando na verdade não poderia ser assim, porque naquela época não existia nem o tempo. E a gente também pensa que o tempo existiu sempre, né? O tempo existiu também. E o tempo foi criado quando o Big Bang aconteceu. O espaço também. Isso quer dizer que o Big Bang aconteceu em qualquer lugar do universo, né? Que tudo estava concentrado. A gente pode dizer que o Big Bang aconteceu aqui, que aconteceu em outro lugar, que tudo estava junto. Os cientistas dizem que o que é mais importante é esse setor aqui, que é uma inflação que aconteceu após a explosão inicial. Que às vezes a ciência ainda se embanando um pouco ao explicar o que aconteceu de fato ali. E depois temos a expansão, né, que atualmente acontece. Mas a diferença entre esse modelo do universo exposto pela ciência e da religião é que a ciência ela não criou esse modelo, assim, inventou. Foi baseado em pesquisas ao longo de centenas de anos. E vai se aperfeiçoando cada vez que passa, né? Mas entre todas as pessoas que contribuíram para esse modelo, temos 5 pessoas que são as mais importantes. Temos aí o Albert Einstein, que é um dos mais populares, que deu início à física moderna no começo do século passado. De certa forma, ele revolucionou o conceito de gravidade que a gente tinha. Que quando Newton apresentou a gravidade, só você tem aquela ideia que 2 corpos se atraem, um corpo atrai o outro, mas ele não sabia explicar por que acontece isso. Por exemplo, se alguém perguntar, se eu tirasse o Sol daqui, como a Terra poderia perceber que o Sol não estava mais ali? Ele não sabia explicar por que a gravidade acontece. Aí aparece o Albert Einstein propondo esse modelo, que ele disse que a gravidade e o espaço é a mesma coisa, na verdade. É como se fosse um tecido esticado. Um planeta, uma estrela seria uma bola maciça, uma esfera colocada em cima, né? Sobre esse plano, né? Uhum. E apesar de assim ninguém aqui ter conseguido enxergar esse espaço-tempo junto, existem evidências por mais de 100 anos que provam que é verdade. Uma das mais recentes é essa nave espacial da NASA, que foi lançada em 2011, que é para provar que a Terra causa uma certa curvatura no espaço. E não só uma curvatura, mas sim também um arrasto, uma espécie de remoinho ao redor dos corpos, que arrasta os objetos que ficam próximos. Também tem um experimento famoso do Albert Einstein, se não me engano ele veio aqui ao Ceará, foi a Sobradinho? Não, ele não esteve no Brasil. No Brasil, né? Ficou no Rio de Janeiro. Mas teve uma observação que fizeram aqui no Ceará? Uma equipe Isso. Fortaleza e Sobral que fez as observações. Muita gente se engana.
Aí eles conseguiram observar uma estrela que estava detrás do Sol. Quando teve o eclipse, eles conseguiram ver a estrela, porque a luz fazia uma curvatura ao redor do Sol. Em Sobral existe a passagem dessa equipe que esteve aqui, né? Para comprovar a teoria. E a NASA também comprova diariamente, por exemplo, quando Marte está do outro lado do Sol, sinais de rádio que as sondas que trabalham em Marte no rosto enviam para a Terra, demora mais do que seria normal se fosse em linha reta, né? Viajando na velocidade da luz. E depois de Albert Einstein, tivemos esses dois aqui, que é o Hubble, que todo mundo conhece, é mais famoso pelo telescópio, né? Pelo telescópio espacial Hubble, e o colega dele, o Fullerson. A história aqui do Fullerson é interessante. Dizem que ele não era formado em astronomia, não era cientista. Ele trabalhava carregando os equipamentos para construir o telescópio no Monte Palomar. Digamos, era aquele cara que ficava guiando as mulas para levar a carga. Só que aí ele ficou com muita curiosidade por saber para que era aquela máquina tão grande que está sendo construída. Aí ele ficou ajudando na construção, nas observações. E quando o observatório ficou pronto, ele era a pessoa mais capacitada para saber manobrar, para saber pilotar assim, entre as telescópios. Não é mais o primeiro, né? Não era o mais. Não. Já tem outro. Aí eles, juntamente com o Edwin Hubble, ficaram desde 1920 até 1930 fazendo uma observação das galáxias. Eles fizeram uma observação importante que eu não sei se está dando para perceber aqui, que as galáxias se afastavam uma das outras. Essa animação aqui é um bolo um pouco lenta, dá para perceber. E ainda eles utilizaram uma técnica que a gente aprende no ensino médio, chamada efeito Doppler. Que o professor até fala, né, que quando a ambulância se aproxima, quando a ambulância se afasta, o som. Pois isso também se aplica para as estrelas, para a luz. Quando uma estrela se afasta, ela vai ter uma tendência para o vermelho, na luz, no espectro. E quando ela se aproxima, vai ser para o azul. E eles descobriram que todas as galáxias estavam se afastando da nossa. Naquela época, ainda os cientistas eles não tinham aquela ideia de que o universo tinha sido criado. Eles pensavam que o universo era eterno. Foi como Albert Einstein que veio aquela coisa de pensar se o espaço é curvo, não será por que todos os corpos não se juntam e colapsam? Por que ele se mantém estável no universo? O Albert Einstein mesmo ficou apavorado quando percebeu que ele poderia criar uma nova teoria para o universo. Aí ele inventou uma constante gravitacional, que ele falou até que era o maior erro de sua vida. Que essa constante era uma espécie de antigravidade, que ficava em equilíbrio com a gravidade, para o universo ficar estável. Depois temos o George Gamow, que juntamente com a equipe dele, eles fizeram uma predição que se o Big Bang tivesse acontecido, ao igual que qualquer explosão quente, deveria deixar um rastro de explosão, né? Poderia deixar uma radiação. Ele propôs isso teoricamente, que isso deveria existir se o Big Bang tivesse acontecido. E por último temos esse padre aí, o padre polonês, chamado Lemaitre. Porém, engraçado que parece era um padre. Não era